em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na face da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No momento em que o apóstolo João estava em um determinado lugar, ele teve um encontro com Deus, e através de João, Deus pede para que ele venha escrever cartas enviadas às igrejas situadas na Ásia. São 7, nós lemos a de Filadélfia. E percorrendo essas cartas que Jesus mandou, direcionada a cada igreja, eu comecei a perceber que Jesus se revelava a cada igreja de maneira diferente. Na igreja de Filadélfia, Jesus se revela a ela como santo. Jesus se revela a ela como que foi separado. Jesus se revela a ela como verdadeiro. Talvez você deve estar pensando: Vaguinho, desenvolve isso daí, que eu quero ver o que vai ter isso a ver com a minha vida. Na primeira carta, Jesus se revelou à igreja de Éfeso. Eu vou estar lendo. Jesus se revelou dessa maneira: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Na igreja de Esmirna, Jesus já se revela de uma outra maneira. Ele diz assim: isto diz o primeiro, o último, o que foi morto e reviveu. Aí se você for ver na igreja de Pérgamo, Jesus já se revela de uma outra maneira. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Na igreja de Sardes, Jesus já se revela de uma outra maneira também. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
E na igreja de Filadélfia ele se revelou como santo, o verdadeiro. E na igreja de Laodiceia ele se revelou também como isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então nós já conseguimos entender que Jesus foi se revelando de maneira diferente para a igreja diferente, em momentos diferentes. Mas o que me chamou a atenção foi essa igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia ela era situada num local, em um ponto estratégico da Ásia, aonde ali ela fazia como se fosse um local de passagem, porque as cidades que ficavam para trás precisavam passar por ali. Então ali era uma rota, podemos dizer, de comércio para exportar. E a cidade de Filadélfia se situava nesse lugar. A igreja foi batizada com o nome de Filadélfia, mas o nome é o nome da cidade. E eu comecei a pensar o porquê que essa igreja é batizada com o nome da cidade aonde ela era localizada. Filadélfia significa amor fraternal ou amor de irmão. Então, o que nós somos? Jesus, ele é amor. Talvez por isso essa igreja teve como nome Filadélfia. Jesus começa a se revelar para ela como santo e verdadeiro, porque naquele tempo essa igreja aqui era uma igreja pequena, de poucos membros. Era uma igreja que não tinha um poder econômico muito forte. Meu Deus. Era uma igreja que não tinha tantos recursos como as outras 5. Então era uma igreja que estava numa cidade onde a economia era boa, mas a economia da igreja não era. O povo de Filadélfia, eles mexiam muito com vinhos. Então eles exportavam, eles vendiam muito. A economia daquela cidade era maravilhosa. E naquela cidade, a Bíblia falou que os da sinagoga, então havia templos naquela cidade. E a Bíblia revelou como o templo de Satanás. E Filadélfia estava naquele meio aonde os que se diziam judeus pregavam, os que se diziam judeus cantavam louvores. Então eles ficavam no meio de vamos supor, no meio de vários leões, que são os judeus e os romanos. Então aquela igreja ela era perseguida. Apesar de ser uma igreja pequena, era uma igreja que era muito visada pelos seus vizinhos. Por quê? Porque ela era uma igreja fiel. E Jesus, ele viu isso naquela igreja. Hoje o templo de Deus hoje somos nós, somos eu e você. Nós somos considerados como igreja do Senhor.
E Jesus precisa se identificar como santo e verdadeiro, porque as pregações que eram feitas ao derredor da igreja de Filadélfia eram pregações de falsos doutores da lei, homens que distorciam o evangelho, homens que omitiam o verdadeiro evangelho. Pode pesquisar, irmãos. Pode pesquisar. E a Bíblia diz que aquela igreja, ela tinha pouca força. Essa força aqui não é uma força física. Realmente era uma igreja fraca, sim, aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, foi uma das igrejas que recebeu elogios ao invés de críticas. Foi uma das igrejas que recebeu promessa ao invés de outra coisa como as outras 5. Aleluia. A fidelidade que essa igreja teve no momento difícil, no momento de perseguição, no momento de tribulação, momentos de aflição, momento de angústia, a fidelidade dessa igreja, ela moveu o coração de Deus. Essa igreja, ela não negou o nome de Jesus. Essa igreja, ela não desviou do seu caminho. Essa igreja, ela não hesitou em guardar a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra é a única coisa que não será tirada de nós. Essa igreja guardou. Eu não sei como tem sido a sua vida fora daqui. Muitos irmãos aqui, a gente se vê só em dias de culto, então nós não sabemos como é a vida um do outro, não sabemos o que passamos durante um dia, um mês ou um ano. Nós não sabemos. Mas o ponto crucial dessa igreja foi a fidelidade. O ponto crucial dessa igreja foi não negar o nome de Deus. Será que nessa noite nós podemos se identificar com a igreja de Filadélfia? Essa igreja, ela podia se corromper, porque uma igreja próxima a ela já estava corrompida, que era a igreja de Sardes, ficava a alguns quilômetros de Filadélfia. Enquanto a igreja de Sardes crescia e se corrompia, a igreja de Filadélfia permanecia fiel a Deus. Oh, Pai, aleluia. Talvez você pode estar pensando, mas Vaguinho, onde eu entro nessa história? Aonde eu entro nessa mensagem? A igreja hoje somos nós. A igreja hoje somos nós. Deus. Somos nós que fomos santificados em Jesus. Então essa igreja, ela precisava entender, Diego, que a mensagem para ela era verdadeira. Ela precisava entender que quem enviou aquela mensagem foi um cara santo, um cara que procuravam falha nele, mas não achavam, um cara que
não mediu esforço para tomar o meu, teu pecado pelas mãos Meu Deus. e apanhar para si. Aleluia. Um cara que mesmo pendurado numa cruz, Pai. olha para o Pai e fala: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deus. Foi esse cara aqui Aleluia. que se revelou à igreja de Filadélfia. Que em nossa vida nós venhamos tomar este exemplo aqui, porque até Jesus voltar, até nós subirmos para os céus e entrarmos na glória de Deus, tem uma vida aqui na terra. Verdade. Tem uma vida a qual eu e você, querendo ou não, temos que passar. E é claro que dificuldades vão aparecer, obstáculos vão surgir, propostas vão aparecer. Mas a fidelidade, ela é individual. A fidelidade, ela tem que vir de cada um de nós. Aleluia. E Jesus fala para aquela igreja: eis que eu pus uma porta aberta diante de ti. Perceba que a recompensa começa a aparecer. Ele pôs uma porta aberta diante de uma igreja fiel. Ele diz que ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abrir ninguém fecha, e a que ele fechar ninguém abre. Perceba que tem uma recompensa. O seu sacrifício não é em vão. Talvez você fique pensando que ninguém vê o seu esforço. Talvez você fique pensando que ninguém vê o quanto você se doa para Deus. Eu não estou falando de homem. Talvez você fique pensando que ninguém... Pai. Forte, Jesus. Aleluia. Talvez você fique pensando que ninguém valoriza o teu trabalho para Deus. Mas a recompensa, ela foi revelada. Oh, Deus. A recompensa está aqui. Jesus fala que fará daquele que vencer coluna da casa de Deus. Dá para você imaginar o tamanho da importância que você tem para Deus? Dá para você imaginar a dimensão do que Deus quer fazer na sua vida? Oh, aleluia. Santo Deus. Ele te dará uma identidade celestial. Então perceba que valeu a pena a igreja de Filadélfia suportar o que eles suportaram. Eu não consegui ir mais a fundo para ver o que acontecia ao redor dessa igreja, mas o pouco que eu fui, eu percebi que não foi fácil para eles, assim como não tem sido fácil para você também. Olha aí, Jesus. Quantas vezes você não estava chorando dentro do teu quarto? Talvez até mesmo falando: Senhor, eu não aguento mais. Quantas vezes você ficava no teu canto angustiado, pensando em desistir? Agora imagina só uma igreja que estava sendo perseguida,
porque era fiel, vendo de uma outra igreja próxima dela crescendo e multiplicando. Imagina só. Mas se você for ver o que acontecia na igreja de Sardes, você vai ver que eles escolheram o pior caminho. Eu estou fazendo essa comparação porque é a igreja que estava mais próxima de Filadélfia. Então, querendo ou não, o que acontecia lá se sabiam aqui, como o que acontecia aqui se sabiam lá também. E Jesus vai para aquela igreja de Sardes, envia aquela carta à igreja de Sardes e começa a repreendê-la, começa a criticá-la, começa a falar para que ela comece a se arrepender das coisas que haviam sendo feitas. Foi uma igreja que se corrompeu. Porque Jesus, ele quer salvar, não importa quem seja. Não importa se foi a pior pessoa ou se foi a melhor pessoa. Jesus, ele quer salvar. Ele quer salvar a nossa alma. E voltando a essa igreja de Filadélfia, Jesus fala para ela: guarda o que você tem. Guarda o que você tem, para que ninguém roube. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Oh, Deus! Alguma coisa essa igreja tinha. E era algo importante, porque Jesus mesmo aconselha: guarda. Aleluia. E você? O que você tem para guardar hoje? Meu Deus. O que você tem para guardar hoje, para que ninguém venha roubar de você? Forte. Talvez eu preciso guardar a minha fé, para que ninguém a roube de mim. Talvez fé eu tenho. Talvez a minha esperança eu preciso guardar também, para que ninguém roube. Talvez a minha paciência eu preciso guardar, para que ninguém roube. Então nós temos muitas coisas para guardar, para que ninguém roube e tome a nossa coroa. Eu não sei o que você tem passado, a dificuldade que tem vindo sobre você, assim como vocês não sabem a dificuldade que tem vindo sobre mim. Mas de uma coisa eu sei: vai valer a pena. Vai valer a pena suportar todo o processo. Firme nos pés de Jesus. Talvez você já ouviu falar tantas vezes que Jesus vai voltar. E Jesus alerta essa igreja falando: eis que cedo eu venho. Eis que cedo eu venho. Em outros versículos diz que se ele vir e estivermos desapercebido, vai complicar para nós.
Então que nessa noite a sua fé ela possa se fortalecer cada dia mais e mais. Que você possa continuar firme nessa caminhada. Eu não quero te desanimar, mas a caminhada é longa. Eu não quero que você saia daqui desacreditado. Pelo contrário, eu quero que você saia daqui dessa noite na certeza que vai valer a pena, que a sua recompensa ela vai ser maravilhosa quando você chegar no fim dessa estrada. Aí você vai poder olhar para o seu irmão que caminhou junto com você, talvez na mesma igreja, talvez numa igreja diferente. Você vai poder olhar para ele ou para ela e dizer: você é um vencedor, você suportou, você foi fiel. E quando eu falo de fidelidade, irmão, não é no dízimo e oferta não, porque isso aqui é muito fácil. Fidelidade é na nossa vida, da porta para fora. É onde as coisas acontecem. É onde as muralhas se levantam na nossa frente. É onde gigantes tentam nos derrubar e nos afrontar. É onde as propostas aparentemente são maiores do que os propósitos. Meu Deus. E eu comecei a pensar que quando Jesus ele começa a elogiar essa igreja, ele estava certo, e muito certo mesmo. Porque quando uma pessoa ela é reta, ela é sincera, ela é fiel, vale a pena elogiar. Glórias. Porque essa igreja ela teve que suportar tudo. Ela teve que suportar coisas que eu e você não conseguimos nem imaginar. Aqui está uma parte do que essa igreja viveu naquela época. Imagina só, em um mundo onde valores têm sido invertidos, aonde o que é certo já está se tornando errado, aonde pessoas estão se corrompendo, meu Deus, por poucas misérias, aonde ninguém ama mais ninguém. E o mais interessante é que o nome da cidade era baseado no amor. Meu Deus. Amor a quê? Um povo corrupto, um povo idólatra, um povo que não media esforço para adorar deuses em templos. Mas em meio àquilo tudo, em meio àquela toda imundície, tinha uma igreja que estava fiel. Tinha uma igreja que Jesus se agradou dela. Aleluia. Uma coisa é eu e você agradarmos os familiares, os nossos amigos, o nosso cônjuge. Uma coisa é você agradar o ser humano, é fácil. Quer agradar alguém? Dá um presente,
fala uma palavra bonita. Quem não se agrada disso? Mas e a Deus? Tem sido fácil para você agradar a Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Tem sido fácil para você agradar a Deus? Forte. Para mim não tem sido. Para mim tem sido dias de renúncia, dias de sacrifício e noites de gratidão. Deus. Então que você possa continuar firme, independente do que tenha acontecido na sua vida, independente se tem vindo algo para te desanimar, independente de circunstância, permaneça fiel a Deus, porque a palavra ela nos revelou que Ele recompensa os que são fiéis. Não deixe que o mundo aí fora enfraqueça a tua fé. Permaneça buscando a Deus, se relacionando com Ele, porque é desse jeito que Ele quer se revelar a cada um de nós, como santo e verdadeiro, sem nenhuma crítica, sem nenhum puxão de orelha, só tendo coisas boas para falar de cada um de nós. Então o seu sacrifício ele não é em vão. Pode ter certeza que tudo que você faz, seja em prol da obra, seja em prol de um relacionamento mais íntimo com Deus, Jesus ele está vendo tudo isso. Tudo isso ele está vendo, e Deus ele não costuma esquecer as coisas que fazem para Ele, as coisas que fazem em prol dele, porque a fidelidade vai abrir portas diante de nós. Perceba que a porta está aberta. A porta ela está aberta, e o que abriu ninguém fecha. Se há uma porta aberta diante de mim, eu vou passar por elas para ver o que tem do outro lado. Aleluia. Eu não vou ficar prostrado, sentado, pensando no que vai acontecer se eu atravessar essa porta. Eu vou passar por ela, porque foi o próprio Jesus que abriu. Meu Deus. Porque o que abriu, ele não só tem a chave do inferno e a chave da morte, mas ele tem a chave de Davi, a chave da salvação, a chave da vida eterna. Foi esse cara que abriu essa porta.
E se ele pôs diante de mim ou diante de você, passe por ela. Oh Deus. Quem abriu foi o que tem toda a autoridade. É, Deus. Quem abriu foi o que sabe tudo. E o mais engraçado que Jesus fala para aquela igreja que pôs uma porta aberta diante dela, mas Jesus ele não revela o que tem do outro lado. Jesus ele não fala, passe por ela que vai ter tal coisa depois dessa porta. Meu Deus. Jesus está deixando para que essa igreja descubra por si próprio o que há do outro lado. Sabe por quê? Ele fala que ele pôs a porta aberta e a opção da igreja, ela podia ficar ou passar por a porta. A opção da igreja era escolher se ficava ou se passava. Porque às vezes a porta que Jesus abre para mim e para você e coloca diante de nós, está na nossa frente. Talvez nem sempre o que tem do outro lado vai me agradar e te agradar, não, irmão. Mas foi Deus que abriu. Aleluia. Foi Deus que abriu. Ele revelou. Mas às vezes a vontade dele, ela contradiz com a nossa. Às vezes o que Deus quer para mim, eu não quero. Às vezes o que Deus tem para mim não me agrada. Meu Deus. Então Jesus abre aquela porta e a opção é da igreja, se vai ou fica. Porque se chegar do outro lado for coisa que não vai te agradar, você não vai poder falar, foi o Senhor que mandou eu vir aqui, né, Deus? Mas todavia que a sua vontade se alinhar com a vontade de Deus, você pode passar por essa porta sem nenhuma sombra de dúvida que o que vai ter do outro lado vai ser para glorificar o nome dele através de você. Todavia que os seus propósitos se alinhar com os propósitos de Deus, você pode passar por essa porta tranquilo, porque foi ligado uma coisa na terra e no céu. Se a minha vontade se alinha à vontade de Deus, se a minha vontade se é adequada à vontade de Deus, se a minha vontade for para glorificar o nome do Senhor através da minha vida, aí eu posso cruzar essa porta tranquilo. Mas por outro lado, se a minha vontade for me agradar, vai dar ruim. Se a minha vontade
for conquistar coisas que irá me afastar do amor e da graça, vai dar ruim. Se a minha vontade ferir o meu próximo, vai dar ruim também. Meu Deus. Então que essa mesma fidelidade da igreja de Filadélfia, essa mesma fidelidade que chamou a atenção de Jesus, essa mesma fidelidade que agradou o Espírito de Deus, que ela possa ser constante na minha e na sua vida. Aleluia. Porque, como eu já falei, vai valer a pena. Permaneça. Eu lembro que Deus falou com Josué: seja forte, Verdade. seja corajoso. Eu lembro que Jesus fala: tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Então você vê palavras nos encorajando a permanecer fiel, independente do que venha, independente do que venha contra mim e contra a sua vida. Permaneça fiel. Não importa se vão dizer que você é isso ou se é aquilo, porque hoje nós que somos crentes em Deus, por que crente em Deus? Por que crente, irmão? Você pode ser crente em qualquer coisa. Crente é quem acredita. Então nós somos crentes em Deus, assim como essa igreja foi. Os outros lá eram crentes, mas em ídolos. Meu Deus. Em deuses. Deuses que não faziam nada por eles. Então nós somos crentes em Deus. Amém, pessoal? Amém. Então você que entendeu a mensagem, você que sentiu a mensagem no seu coração, se coloca de pé e faça um minutinho de oração. Mas faça com o coração aberto. Não reprima o seu coração na hora de falar com Deus. Não reprima o seu coração na hora de entrar no Santo dos Santos. Você pode falar para Ele que, crendo na palavra dEle, crendo na graça dEle, no amor, você irá permanecer fiel até o fim. Irá permanecer fiel porque você quer estar junto dEle naquele grande dia. Você pode falar para Ele que, independente das circunstâncias, você continuará nessa caminhada. Você pode falar para Ele que, ainda o que se levanta contra você, você não vai parar. Você pode falar para Ele que você crê que nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Pede a Ele para que Ele receba
sua oração, a sua súplica. Que eu creio que o Espírito Santo, Ele irá estar junto de você todos os momentos da sua vida. Independente de provas, difícil vai ser, mas você não está sozinho. Abra o seu coração para Deus nesse momento. Você que sabe, é bem difícil ser. adore a Deus. A gente ninguém Faça desse louvor acusação. uma oração. O tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar por palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem força vigor, a gente lê a palavra e tem bastante poder pra vencer. Você possa guardar as palavras de Deus. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não era mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação mais para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão investidas no rio tentador, sem uma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão investidas no fio tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, nosso Deus, eterno Pai que está nos céus, nós queremos agradecer por esse culto ao qual o Senhor nos proporcionou de estarmos na sua casa. Tu dispensa os seus filhos, Senhor, com a sua bênção nesta noite. Que o Senhor possa abençoar essa semana dos seus servos e tuas servas. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de vitória,
Que seja uma semana de conquista. Que seja uma semana de renúncia. Que seja uma semana que nós possamos, ó Pai, dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus. Nós queremos entregar a nossa vida nas suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, não somente hoje, não somente agora, mas para que todos sempre, e que todos digam: operando Deus. Se Deus é por nós, a vitória é nossa. Agindo Deus, posso todas as coisas. Então aplaude o nome do Senhor nessa noite. Vai em paz. Que o Espírito Santo do Senhor esteja no cada